Muito bem, queridos, regressando aqui com mais um vídeo para vocês. Nós estamos nessa sequência de vídeos, de shiurim, de estudos aqui sobre o Sefer Hitgalut, sobre o livro de Apocalipse, e com temas que são realmente de tirar o fôlego, né? São temas que nos faz pensar, e esse é o objetivo dos nossos shiurim aqui. E quando nós estamos aqui agora falando sobre esse tema tão especial nessa quinta trombeta e nessa sexta trombeta, nós vamos falar de detalhes aqui que João vai descrever desses eventos finais. Como nós abordamos no vídeo anterior, nós falamos para vocês que a quinta e a sexta trombeta vai estar falando de guerra. E é o que justamente você vai ver aqui nesse cenário da visão, da revelação. Você está vendo guerra, uma guerra que ela se prepara, ela se organiza para trazer realmente destruição e morte, né? Lamentavelmente. Nos últimos dias, dias que antecedem a vinda do Mashiach, do Messias de Israel, o nosso Messias Yeshua, serão dias angustiantes, isso é um fato, não é? Conhecido muito como Etzev Yaakov, a angústia de Jacó, e também conhecido como Tzara Gdolá, a grande tribulação. Mas eu quero que você caminhe comigo agora, não é? Eu quero que você coloque a sua mente, o seu espírito agora, né, em conexão com Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue aí o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse aí no Novo Testamento, e vamos meditar, vamos passear aqui dentro das páginas sagradas e meditar nesse texto que agora, né, nós estamos trazendo para vocês aqui a quinta e a sexta trombeta. Bom, eu sou o Rabino Yosef Baruch e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Né? É sempre para a gente estar com a mente aberta, com a mente despertada do sono. Porque de verdade as coisas que vão acontecer estão preditas. A maneira como foi predito, como foi colocado para nós, e como foi escrito num pergaminho, a informação como ela foi deixada, era justamente para a gente entender. Agora, é claro que uma pessoa que viveu lá em 1817, lá no século XIX, que ainda não tinha telefone, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, claro que ela não ia poder pensar numa coisa dessa. Mas nós que estamos agora aqui em 2024, com tudo isso diante da gente, aqui essa tecnologia que está na nossa mão, está no nosso bolso, está em todo lugar, né? E no que diz respeito à tecnologia do material bélico, né? Tecnologia bélica muito maior, muito mais, né? Armas de destruição em massa. Então, assim, é o que nós estamos vivendo. E, novamente, né, a minha palavra para você é para que você desperte cada vez mais, para que você se alegre, né, porque os tempos estão se findando e o objetivo é que a gente possa se despertar cada vez mais e se preparar para os últimos dias, estes últimos dias que nós estamos vivendo, para a vinda do Senhor. Então, queridos, não deixe aqui de compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, a sua inscrição, muito importante subscrever aqui no nosso canal, né? E aqueles que desejam aprender hebraico, nós temos aqui também na descrição, a descrição do nosso curso de hebraico, curso básico, onde você vai aprender desde o Aleph Beis, desde o alfabeto, todos os detalhes ali do alfabeto, todo o princípio básico realmente da língua e até o princípio da gramática básica. Então você fica preparado nesse curso de hebraico básico, você fica preparado para depois se desenvolver mais na língua. Então, assim, de maneira que você pode pegar o seu dicionário, fazer a sua exegese, né, buscar ali as palavras no original e olhar no dicionário, você vai ter essa condição, tanto de escrever, pronunciar bem as palavras, ter uma boa leitura e ter ali uma base muito boa de toda essa introdução do hebraico e da gramática básica e também condição para fazer sua própria exegese. Tá? O nosso texto, ele
ele continua, né? E a gente entra agora no shofar shishim, né? A sexta trombeta. E o que o texto vai dizer para a gente? Tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Olha, põe a sua atenção nisso, 200 milhões. E ouvi o número deles. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre os anjos do rio Eufrates. Quero abordar para vocês aqui, olha, que esse evento acontece nos céus, aonde uma voz sai do altar, das quatro pontas do altar, e fala ao anjo para que ele solte os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E aqui eu quero deixar para vocês, né, que nós já fizemos esse trabalho, nós já fizemos aqui um vídeo onde nós descrevemos com todos os detalhes, você pode acessar aqui, tá? Você vai ter todos os detalhes sobre os quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, o que são, o que está se referindo à profecia. Então, quando você terminar aqui, você vai lá, né? Clica lá que você vai ver todos os detalhes, por que é o rio Eufrates, qual a origem disso, né? Por que a profecia está envolvendo o rio Eufrates. Então, não deixe de acessar o nosso vídeo e ver esses detalhes. Nós não vamos abordar eles aqui, tá certo? Nós vamos continuar, porque o texto tem muita coisa para a gente ver aqui ainda, né? Então, a partir daqui, né, o objetivo desses quatro anjos é o objetivo de juntar, né, para a guerra ali os reis do Oriente. E continua o texto dizendo assim: e assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Olha essas três coisas que saíram da boca: fogo, fumaça e enxofre. Por esses três, ou seja, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Vamos aqui trabalhar agora justamente no evento que também aconteceu ali naquele período em que o Estado Islâmico atuou justamente ali no Oriente Médio, nessa região de Síria e Iraque, né? Bem à beirada do Irã e da Turquia, embora não envolvendo plenamente. Por que eu estou trazendo o Estado Islâmico aqui? Isso se assemelha muito ao que o ISIS, né, o Estado Islâmico, fez nos territórios da Síria e do Iraque. O que está escrito, uma guerra declarada pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, fez nos territórios do Oriente com a Jihad, a Guerra Santa, contra os que eles chamam de hereges. Provavelmente a terça parte dos homens daquelas regiões ali, Síria, Turquia, Irã e Iraque, morreram. Ou seja, foi muita gente que morreu naquele período ali. Por que eu trouxe isso? Só para a gente poder completar o texto, depois a gente volta aqui. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Agora, analisa comigo o que eu quero analisar com vocês aqui, os 200 milhões. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. A arma muçulmana é a arma populacional. O plano de conquistar os países do mundo por meio do crescimento populacional muçulmano. Vou trazer essa estatística para vocês de 2012. O Iraque, em 2012, tinha 32 milhões 580 mil pessoas muçulmanas. O Irã, em 2012, 76 milhões e 420 mil muçulmanos. Síria, 22
1.400 mil. E na Turquia, 74. Na realidade, nós estamos falando de milhões, não é? Perfeitamente. 74 milhões, total de 205 milhões. Ou seja, nestes países, 97 são muçulmanos. A arma muçulmana é 200 milhões. Ou seja, isso aqui a gente está falando só dali, Iraque, Irã, Síria e Turquia. Agora, você imagina o que foi espalhado pela África, o que está espalhado pela Europa. Então, quando a gente fala de 200 milhões, olha o que está escrito aqui, gente. 205 milhões e 400 mil muçulmanos, só aqui nesses 4 países. Então, seria esses guerreiros, esses cavaleiros muçulmanos, é claro que isso vai envolver a guerra, vai envolver muçulmanos no final. Isso sem dúvida, não tem como passar pano quente aqui, né? O que vai no final ali acontecer vai envolver os países muçulmanos, e isso é um fato. Não tem como dizer que você está explorando muito. Não, isso é uma verdade. Agora, veja esse dado aqui, esse dado de 2012. Olha só onde a gente está, em 2024. E eles não têm um filho só, 2 filhos. É 4, é 5, é 6, é 7. Né? Então, realmente, o crescimento populacional é assustador. E assim, vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Analise comigo todo esse investimento do Estado Islâmico. Olha o carro. Olha o carro. Olha o carro. As cores desses carros lembram justamente o que está escrito. Fogo, jacinto e enxofre. Carros vermelhos, carros azuis mesclado com cinza, e os carros de cor bege, que é a cor do enxofre. É o que eles investiram para trazer todo aquele terror no Oriente. E é o que eles continuam investindo, e se você vai buscar, você vai ver que são os carros que eles investem. E não para aí. Olha só o carro tendo na traseira dele uma metralhadora e um lançador de míssil. Agora você imagina João vendo isso. Você lembra que estamos falando aqui cavalos que tinham, o dano vinha da boca e vinha da cauda, que parecia ser uma serpente, uma cauda como de serpente? Olha o que ele está escrevendo. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Quando você olha uma metralhadora, né, o lançador de míssil, isso aqui parece uma serpente na visão de João. Essa coisa que se alonga, que vai, parece uma serpente. A própria arma em si era uma coisa alongada. João tinha no seu contexto espadas, lanças e escudos. Agora, o que seria uma metralhadora na visão de... Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui hoje para falar para vocês sobre a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa Yeshiva, nossa escola judaica, nossa escola rabínica, que está proporcionando a vocês uma grande oportunidade, a oportunidade de conhecer mais de todo o universo bíblico, de todo o universo judaico. Ou seja, você vai ter a oportunidade, estudando conosco, de conhecer desde Bereshit, de Gênesis, até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse. E tudo isso dentro de um contexto da língua original, do hebraico, nos textos, dos comentários dos sábios de Israel, de toda a Guemará. Ou seja, você vai participar de aulas onde você vai ter acesso ao comentário dos sábios, dentro da lei oral, da Mishnah, do Talmud. Ou seja, grandes comentários que trazem luz aos textos bíblicos, que acrescentam muito. Claro, fazendo sempre a separação do que é tradição e do que é, de fato, informações históricas. Então, não perca tempo, venha estudar conosco na nossa ZIL. Você terá aqui todas as informações na descrição desse vídeo, onde você vai poder acessar a nossa secretaria e poder estudar conosco, não somente esse primeiro nível, mas há outros níveis onde você vai poder alcançar mais conhecimento e desenvolvimento dentro de todo esse conhecimento. Um vasto conhecimento
que está à tua espera. E aqui nós temos professores muito capacitados, que são rabinos messiânicos, que também são líderes de congregação, com muita experiência para compartilhar com todos vocês. Então, queridos, não perca tempo, venha estudar conosco, venha se inscrever. E agora o nosso sistema de rotativo, onde você não precisa esperar uma nova turma. Você já pode entrar agora e começar a estudar hoje mesmo, se você quiser. Então não perca tempo, venha estudar conosco. Baruchim Abaim, vocês já são muito bem-vindos ao nosso ZIL. De João. Tá? E aqui, olha, nessas três partes, né, que as pessoas, naquele contexto da visão, foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O que isso se referiria? O que isto estaria se referindo? A esses três tipos de armas prováveis? Então eu quero que você pense comigo, será que o fogo seriam as armas incendiárias? A fumaça seriam armas químicas e armas biológicas? E o enxofre seriam as armas explosivas? Veja que cada identificação, cada detalhe aponta para um tipo de arma, isso é um fato. Arma incendiária, fogo. Fumaça, arma química e biológica. E o enxofre, arma explosiva. Gente, para mim isso está muito assim, quase que literal nesse aspecto. Eu sei que a visão ela é enigmática, né? Mas quando eu olho para isso, me faz pensar nesses últimos dias. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, têm cabeças e com elas danificam. Quando eu olho para os lançadores de mísseis, veja que imagina João olhando isso, como se fosse uma serpente subindo. Olha isso. Ou seja, tudo para, numa visão antiga, né, daquele período, olhando para agora, tudo que ele poderia imaginar, tudo que ele poderia pensar é na sua comparação com o seu tempo. Não é? Quando a gente olha para isso, olha, parece uma serpente com a cabeça. Será que era isso que ele estava vendo? Uma metralhadora? Os carros aqui como uma expressão de um cavalo, provavelmente, e ali a cauda dele ser como uma serpente com cabeça, né? Ou seja, aí o dano saindo dali. Será que era isso realmente que João ele estava vendo lá no Sefer Hit Galut? Então, queridos, é de fato muito complexo entender a profecia, né? Muito mais quando João estava lá no século I, num tempo bem anterior, né? Mas o que ele está vislumbrando, ele está olhando para o futuro. E o futuro de Yohanan é o nosso presente. E cada dia que passa, nós temos mais acesso a tecnologias mais absurdas. As tecnologias bélicas avançam cada vez mais. E toda essa identificação, que de uma maneira até muito simbólica na realidade, ali do Sefer Hit Galut, do livro de Apocalipse, quando João olhava para esse tipo de coisa acontecendo, como é que ele explicaria isso? Ele tinha que utilizar comparativos. Não é? Então, de fato, olhando para tudo isso que nós trouxemos aqui, é sempre para a gente estar atento. Né? É sempre para a gente estar com a mente aberta, com a mente despertada do sono. Porque de verdade as coisas que vão acontecer estão preditas. A maneira como foi predito, como foi colocado para nós e como foi escrito num pergaminho, a informação como ela foi deixada, era justamente para a gente entender. Agora, é claro que uma pessoa que viveu lá em 1817, lá no século XIX, que ainda não tinha telefone, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, claro que ela não ia poder pensar numa coisa dessa. Mas nós que estamos agora aqui em 2024, com tudo isso diante da gente, aqui essa tecnologia que está na nossa mão, está no nosso bolso, está em todo lugar. Né? E no que diz respeito à tecnologia do material bélico, né? Tecnologia bélica muito maior, muito mais. Né? Armas de destruição em massa. Então, assim, é o que nós estamos vivendo. E, novamente, né, a minha palavra para você é para que você desperte cada vez mais, para que você se alegre, né, porque os tempos estão se findando e o objetivo é que a gente possa se despertar cada vez mais e se preparar para os últimos dias, estes últimos dias que nós estamos vivendo, para a vinda do Senhor. Então, queridos, não deixe aqui de compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, a sua inscrição,
muito importante subscrever aqui no nosso canal, né? E aqueles que desejam aprender hebraico, nós temos aqui também na descrição, a descrição do nosso curso de hebraico, curso básico, onde você vai aprender desde o Aleph Beis, desde o alfabeto, todos os detalhes ali do alfabeto, todo o princípio básico realmente da língua e até o princípio da gramática básica. Então você fica preparado nesse curso de hebraico básico, você fica preparado para depois se desenvolver mais na língua. Então, assim, de maneira que você pode pegar seu dicionário, fazer a sua exegese, né, buscar ali as palavras no original e olhar no dicionário, você vai ter essa condição, tanto de escrever, pronunciar bem as palavras, ter uma boa leitura e ter ali uma base muito boa de toda essa introdução do hebraico e da gramática básica e também condição para fazer sua própria exegese. Tá bom? Você vai ter aqui a descrição aqui no nosso canal aqui abaixo, você pode também acessar o link e estar adquirindo esse curso também. Queridos, que o Eterno vos abençoe. Ou seja, se você é novo aqui, está chegando aqui, temos vários vídeos aqui, entra no nosso canal e você vai ter vários temas aqui já que nós já produzimos. Compartilha, faça que chegue a outras pessoas, que outras pessoas sejam edificadas, e tudo isso que eu compartilhei com vocês aqui, coloque a mente para meditar, para pensar como todas essas coisas são possíveis nos nossos últimos dias, nos dias que estamos vivendo. Queridos, que o Eterno vos abençoe, nós vamos terminando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Baruch Hashem.